Olá! Já parou para pensar qual é o novo petróleo do Brasil? Nessa análise, a gente vai descobrir um recurso que está, assim, revolucionando o nosso turismo. Mas que não vem de debaixo da terra, não. Ele brota da nossa cultura, sabe? Das nossas ideias, da nossa gente. É isso mesmo, a gente está falando da criatividade. Olha só essa frase. A criatividade é o grande recurso do século XXI. É potente, né? Ela resume, assim, perfeitamente a virada de chave que a gente vai explorar aqui. É com base nela que a gente vai entender como a tal da economia criativa está redesenhando o nosso futuro, agora mesmo. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a nova riqueza. Depois, a gente entende o que é economia criativa. Daí, a gente mergulha em conexões digitais e sabores com história. E fecha olhando para o futuro do turismo. Bora lá! Então, para começar, vamos falar da nova riqueza. E olha que interessante, países que construíram toda a sua fortuna com petróleo, como os Emirados Árabes, agora estão investindo pesado, mas pesado mesmo, em cultura, em educação, em criatividade. Estão construindo museus, tipo uma filial do Louvre lá em Abu Dhabi, e uns campos universitários gigantescos. Isso mostra que o jogo está virando no mundo todo. E olha, isso não é só teoria, não é só um discurso bonito. É uma estratégia que já está dando muito resultado. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, a região do mundo que mais crescia em turismo era justamente o Oriente Médio. Eles já estavam colhendo os frutos desses investimentos, sabe? É a prova de que apostar em ideias pode ser tão ou até mais valioso do que apostar em recurso fóssil. Ok, então a gente está falando que criatividade é a nova riqueza. Mas como é que isso funciona na prática? Agora que a gente viu o porquê dessa mudança toda, vamos entender o quê. Afinal de contas, o que é essa tal de economia criativa? A definição é super importante para a gente entender o todo. Pensa assim, não é só arte, sabe? É um cruzamento poderoso. Imagina só, de um lado está a nossa cultura, o nosso patrimônio. Do outro, a tecnologia e os novos negócios. E é bem aí, nessa interseção, que a mágica acontece. É onde a nossa identidade cultural vira desenvolvimento de verdade. E para ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número. A economia criativa já representa 2,64% do PIB brasileiro. Parece pouco? Pensa que isso significa milhões de pessoas empregadas. Não é um nicho, gente. É uma força econômica gigantesca com potencial de crescimento absurdo. Mas o impacto vai muito, mas muito além da grana. Porque a economia criativa, ela gera emprego, claro, mas ela também revitaliza territórios, preserva nosso patrimônio cultural, constrói redes nas comunidades e, no fim das contas, promove o bem-estar das pessoas. É um verdadeiro motor de transformação social. Beleza, agora vamos para as conexões digitais. A gente sabe, a pandemia parou o mundo, foi um baque, mas ela também forçou uma aceleração da inovação, né? Vamos ver agora dois exemplos assim incríveis de como a crise obrigou o turismo a se reinventar usando a tecnologia para criar conexões que antes a gente nem imaginava que eram possíveis. E aqui a gente vê essa inovação na prática, de formas bem diferentes. De um lado, a Conexão Baré, lá na Amazônia, que criou tours virtuais interativos, ao vivo para a comunidade indígena. Do outro, na Paraíba, a Rede de Assentamentos Criativos, que usou uma plataforma digital para conectar produtoras rurais. São dois casos que mostram na veia como a tecnologia pode fortalecer as comunidades locais, especialmente no momento de crise. E os resultados são bem concretos, viu? Olha só os números da Conexão Baré no primeiro ano. Foram 255 viajantes virtuais de 11 países diferentes. E o mais importante, isso gerou mais de R$ 11 mil em renda direta para a comunidade. É a prova do poder que essas novas conexões têm. Saindo um pouco das telas, agora vamos para os sabores. Porque a gente vai explorar como a criatividade também alimenta aquele turismo que a gente pode provar, sentir o gosto. Afinal, a gastronomia é uma das portas de entrada mais fortes, mais diretas para a cultura de um lugar, né? Existem iniciativas como o Brasil Food Safaris que criam uma jornada que, olha, vai muito além de só sentar e comer. A proposta é outra, é conectar quem viaja com os produtores locais, aprender técnicas antigas, vivenciar a cultura de verdade e, com isso, ajudar a conservar todo esse patrimônio. O objetivo aqui é bem mais profundo. A ideia é fugir daquele consumo fotográfico, sabe? Aquela coisa de só tirar uma foto bonita do prato para postar e pronto. Não. A busca é por uma conexão real, até espiritual com o lugar, com as pessoas. É sobre sentir em vez de só olhar. Certo. Então, juntando tudo isso, as conexões digitais, os sabores com história, o que isso tudo nos diz sobre o futuro do turismo? Sobre como a gente vai viajar daqui para frente? A gente começa a desenhar um novo mapa,
uma nova lente para ver o mundo. E aí fica a grande pergunta, né? Afinal, como vai ser o turismo do futuro? Depois de tudo isso que a gente viu, a resposta talvez esteja num lugar que a gente não espera. Um lugar bem mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo. E a resposta é essa, citando Carlo Petrini. O futuro do turismo começa com os moradores da cidade, com a sua qualidade de vida. A lógica é genial e simples. Um lugar que é bom para quem mora nele vai ser, por consequência, um lugar incrível para se visitar. O turista vira uma consequência e não o objetivo principal. E isso amarra tudo e nos traz de volta para o ponto central. A maior jornada não é procurar paisagens novas, mas sim ter olhos novos. E a economia criativa nos dá justamente isso, esses novos olhos. Ela nos ensina a enxergar valor, a enxergar beleza e histórias onde antes talvez a gente só visse o dia a dia, o comum. E para fechar, fica o convite do poeta Manuel de Barros. É preciso transver o mundo. A criatividade, no fim, não reinventa só o turismo. Ela desafia a gente a mudar a nossa própria perspectiva, seja como viajante, seja como cidadão. E essa talvez seja a viagem mais transformadora de todas. Fica a reflexão. O que a gente pode começar a transver a partir de agora?